Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de Cidadania Moral e Ética para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós estudaremos o texto O Uso de Robôs, no capítulo 2, Ciência e Tecnologia, onde nós vamos ver como o uso de robôs, desse tipo de novas tecnologias, estão sendo cada vez mais usados no dia a dia da sociedade atual e como eles podem modificar a nossa vida hoje e daqui em diante. O futuro da humanidade é a robótica. Quando eu trago essa frase aqui, eu quero dizer o seguinte, que cada vez mais nós vamos ver o uso de robôs no nosso dia a dia. E isso vai se tornar frequente e comum, né? Não só hoje, que já existe, como é o caso dessa imagem aqui que eu trago para vocês, que é uma imagem atual, é um robô sendo utilizado em algum aeroporto no mundo, em alguma grande cidade do mundo, e cada vez mais esse tipo de nova tecnologia vai se tornar comum em locais de grande acesso de pessoas, né, como aeroportos, grandes lojas, nas ruas de grandes cidades e na casa das pessoas, né? Já existem alguns tipos de robôs que são utilizados no dia a dia da casa, no dia a dia doméstico, e nós vamos ver nessa aula. Então, quando eu falo que o futuro da humanidade é a robótica, é que cada vez mais esse tipo de nova tecnologia vão se tornar frequentes no dia a dia das pessoas. Já é possível vermos robôs desempenhando funções em vários locais. Esse é o caso de um robô que é utilizado para a limpeza de ambientes como aeroportos, lojas e alguns desses robôs, não esse modelo específico, mas a função já existem máquinas, né, que são comercializadas para o uso doméstico, né, robôs que ajudam na limpeza da casa já são comercializados em alguns locais do mundo. O uso de robôs na medicina já é uma realidade em diversos países, né? Como eu disse para vocês em aulas passadas, ainda existe muito temor no uso de novas tecnologias na sociedade atual, né? Muitas pessoas têm medo do que a tecnologia pode trazer para a humanidade no futuro. Mas na medicina já existem vários avanços, né, no uso da robótica em cirurgias, e esse uso não está sendo, até o momento não sofre nenhum tipo de preconceito, já que o uso dessas máquinas auxilia o cirurgião, né, o médico, na hora da cirurgia, dando maior precisão dando maior precisão ao médico, né, para realizar o procedimento cirúrgico. E isso ajuda não só o paciente, mas também os médicos a tornar as cirurgias mais simples, né, e mais propícias ao sucesso. Então, esse uso de robôs na medicina cada vez mais está sendo utilizado e aceito pelas pessoas. Cada vez mais setores de diversas áreas estão aderindo às novas tecnologias, né? Nós vamos ver agora que em muitas fábricas, né, muitas indústrias estão utilizando robôs para acelerar o processo de produção de qualquer tipo de alimento. Nesse caso aqui é uma indústria de bebidas, de alimentos, que já estão utilizando esse tipo de tecnologia para acelerar o seu processo de produção. O setor automobilístico é um dos que mais usam robôs na atualidade, né? Não é segredo para ninguém que cada vez mais as fábricas, né, de automóveis, as montadoras, né, as grandes montadoras de automóveis, utilizam robôs para acelerar o processo de montagem. E cada vez mais essas fábricas pedem menos funcionários. Então, um dos temores das pessoas que são contra o uso de tecnologias no nosso dia a dia é exatamente esse, que as máquinas acabem ocupando o lugar das pessoas nos setores de empregos, né? Eu falei isso para vocês em aulas passadas e volto a repetir. Cada vez mais as grandes fábricas estão adotando o uso de novas tecnologias e dispensando a força, as pessoas do trabalho. Resistência de alguns setores sobre os avanços para o uso de robôs. Como eu disse para vocês, né,
Cada vez mais as máquinas estão ocupando os locais de trabalho e isso está tirando as pessoas dos serviços. Eu falei isso para vocês em uma aula passada, né? Que daqui a 50 anos, é uma previsão que existe, metade dos empregos que existem hoje para as pessoas irão deixar de existir porque serão ocupados por máquinas ou já não serão mais utilizados. Mas também, daqui a 50 anos é provável que muitos empregos que vão existir daqui a 50 anos ainda não foram inventados, porque vão ser empregos que vão permitir às pessoas trabalharem na construção ou no controle dessas máquinas no nosso dia a dia. Então, ao mesmo tempo que a robótica está, aos olhos de algumas pessoas, está tirando o emprego de pessoas no mercado de trabalho, ela também está gerando novos empregos, porque cada vez mais aparecem empregos voltados para o controle, ou para a produção, ou para o gerenciamento desse tipo de tecnologia, e vai exigir que pessoas ocupem esses cargos, né? Então, além, né, de tirar o emprego, ela também gera muito emprego em novos empregos que estão sendo construídos na sociedade atual e que serão construídos no futuro. E eu trago um exemplo do texto também, né, que é o uso de robôs na preparação de lanches em rede de lanchonetes. Né? O texto traz um exemplo de uma rede de lanchonetes que construiu uma loja, né, em uma cidade onde não existe atendimento de pessoas, né? Todo o processo da preparação do lanche é feito pela máquina, é feito por robôs, e isso gerou, né, um grande debate, porque antes eram as pessoas que trabalhavam nessas redes de lanchonete que preparavam o lanche e serviam o cliente. Agora, nesse tipo de loja, né, é tudo feito pela máquina. E isso gera um grande debate sobre como as máquinas estão ocupando o espaço dos trabalhadores e deixando pessoas desempregadas nesse tipo de serviço. Aí eu trago para vocês essa imagem, que é uma dessas redes de lanchonetes que dispensam o uso de trabalhadores e fazem todo o processo usando robôs. E, terminando a aula, né, essa aula breve, eu volto com a mesma frase do começo: o futuro da humanidade é a robótica. E o que isso gera, então, de discussão, né? Como a máquina cada vez mais vai ocupar o espaço das pessoas em diversos cargos, em diversos empregos, em diversos setores da atividade industrial ou de outros setores, como lojas, restaurantes, atendimentos ao cliente. E qual é o que gera essa discussão, né? Qual é o problema que isso gera? Como eu disse para vocês, né, muitos empregos que existem hoje na humanidade, na sociedade atual, irão deixar de existir daqui a 50 anos, porque provavelmente serão ocupados por máquinas a cada dia que passa. Mas também muitos empregos que ainda não foram inventados irão surgir para gerenciar o uso dessas máquinas no nosso dia a dia. O uso de robôs cada vez mais é uma discussão que é levada não somente hoje, mas para o futuro da sociedade. Bom, é isso, essa aula de hoje. Até então a próxima aula.